Memória na TV recebe com muita alegria um amigo de longa data, um escritor, um metalúrgico aposentado, o Edmir Vieira Camargo. Ele é andreense, nascido na Vila Assunção. Na Vila Assunção? Na Vila Vila Assunção. A partir dos 2 anos de idade, morando no bairro Paraíso até casar. Quer dizer, ele trouxe toda a historinha dele. Mas o principal, ele já tem 4 livros escritos. Alguns já saíram, foram publicados na página Memória. Pequenas Histórias, Grandes Lembranças, é um livro de crônicas, escrito em parceria com um colega, um amigo, Álvaro Juvenal da Costa Ferreira. Da Conceição Ferreira. O segundo livro, E de Elefante. É um livro sobre a importância do bom atendimento e utilizado nos trabalhos do Edmir, nos vários trabalhos do Edmir. O terceiro livro, Os Olhos da Fera. É um romance de suspense passado em Brasília, que é sensacional. Esses livros estão ainda à disposição? Sim, tá. Os Olhos da Fera. E o quarto livro, Turbulência. Outro romance de ação e suspense. Quem quiser adquirir esses livros, Edmir, como é que faz? Bom, a gente já tem Os Olhos da Fera, ele está disponível, que foi o livro físico pela Giostre. Mas os dois, tanto Os Olhos da Fera como Turbulência, estão como e-book pela Amazon. Assim, se a pessoa quiser, tiver o gosto pelo e-book, é só entrar no site e localizar. Mas os anteriores não, os anteriores estão esgotados. Estão esgotados. Mas podem ser consultados nas bibliotecas, não pode? Lá no Museu de Santo André deve ter. Sem dúvida. Né? E mesmo comigo também eu tenho alguns em casa que com muito prazer se alguém pedir, eu vou passar. Legal. A gente está dando os contatos na tela, né, para como chegar até o Edmir. O Edmir é uma figura fantástica. E imagina, quer dizer, o metalúrgico nascido na Vila Assunção e criado no bairro Paraíso. Sim. Era uma outra Santo André, Edmir? Mas sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu nasci na Avenida dos Andradas. Avenida dos Andradas, aquela avenida fica atrás ali do hospital. Nasci em casa, nasci num sítio, imagina, um sítio na Vila Assunção. Um sítio na Vila Assunção? Na Vila Assunção. Com parteira? Sim, com parteira, sim. Ali é até uma história engraçada, porque engraçada hoje, né? Hoje, na hora. Diz que quando eu nasci, foi um parto muito difícil e tal, e de repente resolveram pegar aquele carinha que tinha nascido, botar num canto e cuidar da minha mãe, tá certo, né? E aí a parteira, ela falou, não, peraí, então ela fez um esquema de molhar com água fria, passar no álcool, molhar outra vez com água fria, e o Edmir apareceu. Isso foi até os 2 anos. Depois, e histórias contadas pela sua mãe? Sim, pela minha mãe. Como é que chama a sua mãe? Esther Barberini Camargo. Esther Barberini Camargo. Sim. Esther com TH? Com TH, sim. É o tempo do Esther com TH. Tá certo. A parteira, ela não te falou o nome? Não lembro. Sabe por que outro dia faleceu em São Bernardo, Takeshi Yagi. Era um economista da prefeitura. E a mãe dele, a japonesinha Dona Assunta, que foi a minha parteira. Né? Então, que beleza. Como ela era vizinha de casa, então a gente até conheceu, né? Legal. Não, ali tem... Você gosta de história, então acrescento mais uma. Meu pai, ele trabalhava na Ipiranguinha. Né? Evidentemente... A famosa tecelagem Ipiranguinha. Ipiranguinha. Então, ele vinha a pé, lógico, ele só subia ali. Pertinho. Quando ele chegava, eles tinham um grande cachorro na chácara, né? Então, o meu pai, cada vez que chegava aí, para se identificar, ele dava um assobio longo, para o cachorro saber que era ele, e entrava. E criou-se ali entre os vizinhos a história de que tinha um saci. Um saci na Vila Assunção. Eu até botei um texto a respeito disso algum tempo atrás. Então, ficou essa história, não tem um saci, e o saci chega, subia e tal. Não tinha nada a ver. Era o meu pai que só estava tomando cuidado com o cachorro. Mas a fábula vai sendo passada a história ficou. Né? O Pasqualino Assunção, de saudosa memória, foi seu vizinho, mais ou menos, né? Ele era da Rua da Memória. Ele contava essas histórias sobrenaturais, assim, né? Era muito engraçado. Eram outros tempos, não tinha tanta informação, então o que corria era informação... Boca a boca. Boca a boca. Aí você já colocou que aos 2 anos eu fui para o bairro Paraíso.
o bairro Paraíso era um lugar muito especial. Era uma cidadezinha do interior, porque era isolado, totalmente, o bairro era totalmente isolado. Então, eu morava ali na Rua Gamboa. E a Rua Gamboa, na frente, que hoje, aquela área que hoje é o Parque Central, ali era um lugar que a gente ia para... Tinha uma grande colônia japonesa naquele trecho, e era um lugar onde nós, os meninos, íamos brincar. Até esses dias eu coloquei na rede social, saiu uma conversa interessante que ali, naquele trecho, nós encontrávamos trilhos, montes de trilhos de trem. Então eu coloquei aquilo no ar e apareceu um monte de história a respeito dos trilhos de um trem que ligava Santo André à Vila de São Bernardo. É um negócio muito interessante, eu acho que os nossos historiadores podem puxar essa história. Sim, era um trenzinho, era uma estrada de ferro meia bitola, subia a Pereira Barreto, no alto do espigão da Vila Gil. Vinha aqui é super legal essa história. Eu escrevi tanto que a gente acabou guardando, tem fotografias e tem documentos a respeito. A estação central era mais ou menos onde, aqui perto da estação de Santo André, havia não sei se ainda tem um supermercado. Hoje tem uma rua, um boulevard pequenininho. Aqui no comecinho da Avenida Industrial, com a 15 de novembro. Era a estação do trenzinho. Um trilho seguiu em direção aos bairros bairro Jardim, Campestre. Ai, que curioso. E São Caetano, a estação de São Caetano. Outro ramal subia General Glicério, Coronel Oliveira Lima, no seu trecho que hoje também é Fernando Prestes, subia Pereira Barreto, a Pereira Barreto, no espigão da Vila Gil, fazia uma curva à esquerda, onde está o Tribunal de Justiça, Justiça Federal, ia por trás da Vila Piaí, não descia pela Pereira Barreto, ia por trás, subia a Tales dos Santos Freire, que hoje na Vila Baeta, em São Bernardo, ia da Marechal Deodoro até a capelinha de Santa Filomena. Um ramal seguia em direção ao bairro Nova Petrópolis e o outro terminava na Praça Lauro Gomes, que era o Largo do Governo. Quem que colocou esse sistema ferroviário de bondinho e trenzinho? A família Pujol. A família Pujol era muito importante, uma família importante de São Paulo, que fez vários loteamentos. Loteou em São Bernardo, Nova Petrópolis, o bairro Nova Petrópolis. E loteou nessa linha bairro Jardim, Campestre, bairro Utinga, que hoje faz parte do bairro Campestre, bairro Saúde, lá em São Caetano, e o bairro Santa Maria. E por que ele colocou o trenzinho? Para levar compradores. Como é que as pessoas iam comprar lotes? Então, não tinha como chegar. Não tinha como. Fizeram um relatório fantástico contando essa história, né? Com dados técnicos e muitas fotografias. O sistema começou a ser implantado no início da década de 1920, e com a quebra da Bolsa de Nova York, aquela recessão de 29 e 30, toda a propriedade deles foi em asta pública. E foi adquirida essa propriedade pela família Simonsen, do Wallace Simonsen e Roberto Simonsen, que deram sequência aos loteamentos aqui entre São Caetano e Santo André e paralisaram as obras de São Bernardo, porque São Bernardo não tinha como vender ainda lotes, para depois retomar. E desativaram o sistema ferroviário. Mas ficaram as fotos, o noticiário da imprensa de São Paulo da época, falando sobre cada inauguração e focalizando fotografias. Ademir, uma pergunta então. Eu encontrei, eu lembro disso, né? Tá lá na memória. Esses trilhos, então, é a prova provada. Então, esses trilhos a gente encontrava no local que hoje é o Parque Central. Sim. Ali tinha, inclusive, eu estudava no grupo que era na Vila Assunção. O Riachuelo. Eu passava do final da Rua Gamboa, atravessava aquele baixadão onde hoje é a entrada principal do Parque Central.
ali tinha uma casa e um laguinho, uma casa com as cores amarelas de ferrovia e que diziam que era uma casa da estrada de ferro. Então, e ali... Sabe por quê? Porque quando foi instalado o sistema ferroviário, em 1867, eram as Marias Fumaça, não era? Sim, sim. Precisava do quê? Água. Muita água. A água era retirada da onde? Daí, do córrego Carapetuba. Então, aquela propriedade... Hoje ainda existe ruas lá com Rua dos Trilhos, me parece, aí no bairro Paraíso. Então, era um sistema de transporte de água que subia até, olha só, até onde hoje a OAB, ao lado do Paço Municipal, e daí ia para a estação para abastecer as locomotivas, porque a eletrificação só veio no final da década de 40. Então, olha, a presença dos Pujol, a presença do Simonsen, a presença da estrada de ferro, esse córrego Carapetuba, que hoje está parcialmente encoberto, mas uma parte está canalizada aqui, né, perto do Pentágono, tudo faz parte da nossa história. Puxa vida. E você viveu geograficamente ali. E você viu os trilhos. Sim, né? Que coisa uma legal. delícia. Outro dia eu publiquei uma foto da construção do sistema na subida da Pereira Barreto, e a dona Olga Pavan era mocinha, ela tinha uma casa aqui na subida e ela via, eu a entrevistei, ela assistiu à construção da estrada de ferro pela janela da casa. Ela viu os operários. E alguém fez aquela foto e me mostrou. Que maravilha. Então é uma coisa muito... A nossa história é simples e muito rica. Tem mais uma coisa que eu sempre que falo do meu bairro Paraíso, eu lembro disso. Que ali tinha uma colônia japonesa muito forte, naquele trecho. E era uma colônia assim com várias casas e tal. E a gente, como molecada, nós convivíamos com os jovens dali. É uma coisa, Ademir, que eu acho que faltou talvez, e a colônia japonesa é normalmente muito forte para isso. Sim. Faltou eternizar aquilo. De alguma maneira, até no próprio Parque Central, eles poderiam ter feito um trecho daquela colônia. Porque eu lembro que tinha aquelas casas onde eles faziam as pinturas na parede, aquelas pinturas japonesas, uma característica deles. Uma coisa linda, quem sabe alguém ainda pode resolver. Colônia japonesa, olha a dica aí, olha. Há um livro que foi editado pela Prefeitura de São Bernardo falando sobre a imigração japonesa em São Bernardo, mas com detalhes de Santo André, São Caetano, Ribeirão Pires e Mauá. E lá fala da colônia japonesa. O primeiro japonês tinha o nome de Adamastor. É porque ele foi criado por uma família, né, de brasileiros e tal. E ele tinha todas as características. Eu estou publicando agora, vocês estão vendo a foto do Adamastor. Ele era mecânico aí na Vila Assunção, ele gostava de macarrão, ele tinha todas as características italianas, mas sendo Legal. Foi o primeiro imigrante japonês aqui. Olha, logo depois, uns 15 anos depois da imigração de 1908. Olha que coisa bonita. Nossa história tem tanta coisa para ser colocada. Agora, eu queria que você me falasse o seguinte, você estudou no grupo escolar, você estudou lá na Vila Assunção, não estudou aqui embaixo no grupo escolar? Não, eu estudei na Vila Assunção, antes da inauguração do Hermínio Lopes Lobo, teve um grupo na rua, acho que na rua Riachuelo. Certo. Então, naquela escola eu fiz primeiro, segundo e terceiro anos. Aí para depois passar para o Hermínia, né? E ali não tinha conversa, era o trecho que a gente fazia a pé, normalmente, né? Tempos muito bons, né? Aí você coloca na sua biografia, né, que você metalúrgico aposentado, trabalhou na Willys, Ford, Mercedes e prestou consultoria a Volkswagen Caminhões, atual MAN. Sim. Até alguns dias, por quê? Conta essa história. Não é até alguns dias. Até o ano passado? Até o ano passado. 2018. 2017. Porque aí a crise que a indústria metalúrgica começou a encarar, ela, principalmente trabalhos como o meu de consultoria, tinha que dar uma diminuída. Então, mas permaneço em contato e com um monte de amigos lá. E eu faço essa pergunta pelo seguinte,
são trabalhos técnicos. Sim. Agora, você sempre gostou de escrever, escreve muito bem, né? Como é que nasceu essa vocação pela escrita e para fazer parte do núcleo de escritores do Grande ABC, que foi criado em junho de 2016, aqui no Grande ABC. Então eu queria que você falasse primeiro da sua vocação e depois do núcleo de escritores. Ah, sim. Sempre lembrando, escritores, tá? A memória do ABC aqui do Diário do Grande ABC está aberta para vocês. Tendo notícias, passa para a gente. Legal. Bom, veja só, o que eu fiz com esse trabalho de consultoria? Eu sempre, curioso que eu tenha trabalhado em indústria metalúrgica, aprendi a gostar e a conhecer da parte técnica, principalmente de caminhões e tal. Mas isso você tem uma associação com a parte de você escrever. Então eu sempre escrevi muito, escrevi algumas séries que foram utilizadas dentro das indústrias que eu trabalhei. A partir de um certo momento eu comecei a dar palestras sobre esses temas. E a tal coisa que você conhece bastante, né? A gente, quem escreve, quem cria, acaba acrescentando aquilo que você faz, algum detalhe que acaba sendo bom para a gente, que causa prazer e acaba sendo interessante para o trabalho que está desenvolvendo. Então, eu associei a minha vontade de escrever com a questão da palestra. Foi muito gostoso, período muito bonito. Produzi bastante mesmo. Se fosse juntar o que foi produzido, acho que daria mais um punhado de livros desses. Tá certo. Legal. E o núcleo de escritores do Grande ABC? O núcleo de escritores do Grande ABC. A gente sempre fala assim, o ABC faz automóvel, discos, né, indústria farmacêutica, mas faz também memória, faz também literatura, poesia. Faz. Olha, veja só, a gente, quando nós começamos o grupo, foi bem interessante. Foi o professor Sérgio Cinca e a Cida Cinca tal, que puxaram isso, uma primeira reunião aqui na nossa biblioteca municipal. Fizemos ali durante são reuniões quinzenais, fizemos durante alguns meses na biblioteca. Aí, de repente, na biblioteca deu um problema administrativo. As nossas reuniões são aos sábados à tarde. E para fazer no sábado à tarde precisava de horas extras. A administração, muito apropriadamente, falou, olha, não temos condição de pagar horas extras para o pessoal para manter a biblioteca aberta. Então nós precisamos de optar por um outro lugar. E o lugar foi minha casa. Então eu tenho lá um salão, e esse salão está sendo usado nos últimos 2 anos e meio para fazer as reuniões do núcleo. É um grupo hoje em torno de 18, fica variando de 17 a 20 pessoas e tal. É um grupo em que temos alguns bons escritores da região, já colocados ali, né, fazendo a sua participação. E além disso, quer dizer, além dessa parte de bate-papo, a gente tem toda uma preocupação em transmitir ou desenvolver o interesse pela leitura e pela escrita. De que maneira que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo oficinas de interesse literário nas escolas da região. Que legal. Acabamos de fazer agora uma série de oficinas no Iná de Melo, aqui em cima. Concluímos o trabalho das oficinas com um concurso literário, foi bem interessante. O concurso literário teve a sua grande festa aqui no Teatro Municipal de Santo André, foi muito bonito. Agora já estamos preparando novas oficinas. Quer dizer, então nós estamos desenvolvendo o interesse pela leitura e pela escrita. Esse é o mote principal nosso. Fora isso, é claro, estamos produzindo alguma coisa. Nós estamos com 2 antologias que devem sair, talvez, uma já no primeiro semestre agora deste ano, e a outra no decorrer. Com vários autores. Com vários autores do núcleo. Aí sim, aí todo mundo está entrando com alguma coisa, com seu texto. Tem uma, inclusive, bem interessante. Nós passamos uma noite no Castelo do Robson Miguel, lá em Ribeirão. Então estamos fazendo uma antologia de contos de terror.
Bem interessante isso aí. Que legal. Então logo você vai ser informado. Então, aí, quando o primeiro volume for lançado, traz aqui pra gente, vamos divulgar, vai ser bom? Um prazer, Tá vai ser certo? um prazer. Olha, Edmir, obrigado da sua visita, de tantas histórias, tantas informações. Vamos manter contato. Vamos, com certeza. E olha, a gente fica orgulhoso, sabe, um andreense, né, metalúrgico, uma pessoa nossa, fazendo memória, fazendo história, escrevendo. Né? A gente está passando por uma crise danada, né? Uma crise com tantos problemas, mas há esperança, porque enquanto tiver gente como Edmir, é muito provável que a gente vai dar a volta por cima. Mas é isso aí, Ademir. A ideia nossa é levar essa coisa para frente. E vamos levar junto. Vamos, com certeza. Na semana que vem, sempre um assunto ligado à história e à memória do grande ABC. E a gente agradece o apoio de vocês. Até a próxima semana.